Boa noite a todos. Boa noite, vereadores, vereadora, a todos que se fazem aqui presente e quem nos assiste de suas residências aí. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Eu convido o vereador Fabiano Oste para que faça a leitura bíblica. Eclesiastes 10, 1. Uma mosca morta infecta e corrompe o azeite perfumado. Um pouco de loucura é suficiente para corromper a sabedoria. Amém. Comunico aos vereadores que desejam fazer uso da palavra que se inscrevam no livro de oradores. Coloco em votação o ato da sessão ordinária realizada no dia 29 de outubro de 2025. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Ata aprovada. Lembro aos senhores vereadores para assinarem a lista de presença. Solicito ao secretário que faça a leitura das matérias constantes no expediente, podendo dar as explicações que forem necessárias. Projeto de lei número 173, 2025, de autoria do vereador Renato, que dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecimento de cardápios físicos impressos aos clientes de bares, casas noturnas, lanchonetes e restaurantes à la carte no município de São Gabriel da Palha e da outras providências. Projeto de lei número 174, de autoria do vereador Renato, que solicita ao Poder Executivo, que dispõe sobre a inclusão do ensino da educação financeira de forma transversal nos anos finais do ensino fundamental da rede de educação pública e privada do município de São Gabriel da Palha e da outras providências. Projeto de lei número 175, de autoria do vereador Renato, que estabelece o Dia Municipal do Pastor Evangélico no município de São Gabriel da Palha. Projeto de lei substitutivo número 2, de autoria do vereador Fabiano Oste, que dá nova redação ao projeto de lei número 131, 2025, que dispõe sobre a reserva de vagas a pessoas negras, indígenas e com deficiência nos concursos públicos e processos seletivos no âmbito da administração pública, direta e indireta do município de São Gabriel da Palha e da outras providências. Moção número 51, de autoria do vereador Gabriel Canal, que apresenta votos de aplausos à aposentadoria do servidor público Joaquim José Bono da Silva. Moção número 52, de autoria do vereador Léo Bragato, que apresenta votos de aplausos ao Cicobi pela celebração dos 37 anos da agência em São Gabriel da Palha. Indicação número 335, de autoria do vereador Getúlio Filho, que solicita ao Executivo Municipal que seja providenciada a construção de portões laterais no cemitério municipal São João Batista, localizado na parte inferior do bairro Santa Cecília, a fim de facilitar acesso ao mesmo. Indicação número 336, de autoria do vereador Léo Bragato, que solicita ao Poder Executivo Municipal a necessidade de construção de pontos de estacionamento com cobertura para mototáxi no município. Indicação número 337, também de autoria do vereador Léo Bragato, que solicita ao Executivo Municipal a concessão de abono natalino aos servidores públicos do Poder Executivo Municipal, visando a equiparação ao benefício concedido aos servidores do Poder Legislativo, conforme lei municipal. Indicação número 338, de autoria do vereador Edinho Bissoli, que solicita ao Executivo Municipal o calçamento da rua Antuilton Neto, no bairro Populares. Indicação número 340, de autoria do vereador Léo Bragato, que solicita ao Executivo Municipal que estude a viabilidade de destinar parte dos recursos arrecadados com recolhimento de multas de trânsito para financiar o processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação CNH Social para cidadãos de baixa renda do município de São Gabriel da Palha. Indicação número 341, de autoria do vereador Léo Bragato, que solicita ao Poder Executivo Municipal que seja providenciada a limpeza e lavagem das ruas do município, com atenção especial à área comercial.
Indicação número 342, de autoria do vereador Léo Bragato, que solicita ao Poder Executivo Municipal a criação de uma campanha municipal de incentivo às compras de Natal no comércio local, com o objetivo de estimular a economia, valorizar os empreendedores gabrielenses e aumentar a arrecadação municipal neste período. Ofício número 313/2025, da Secretária Municipal de Saúde. Excelentíssimo senhor presidente, em cumprimento ao disposto nas emendas impositivas número 110, 112 e 119, que prevêem a destinação de recursos públicos para aquisição de aparelho de ultrassonografia, informamos que não será possível a execução das referidas emendas conforme originalmente propostas, pelos motivos que passamos a expor. O impedimento decorre do fato de que o município não dispõe de profissional médico habilitado para a realização de exames de ultrassonografia. Tal situação resulta da escassez de especialistas na região e da inviabilidade de manter carga horária com a demanda existente. Embora a demanda por exames de imagem seja significativa, o município não dispõe, no momento, de condições técnicas, estruturais e de recursos humanos que permitam a operacionalização do serviço de ultrassonografia municipal. A aquisição do equipamento nessas circunstâncias não atenderia ao princípio da eficiência administrativa, podendo ocasionar a ociosidade do bem público e na inadequada aplicação dos recursos provenientes de emendas impositivas. A execução das emendas com a aquisição do equipamento, sem a devida garantia de profissional responsável pela operação, resultaria em imobilização indevida de recursos públicos, contrariando os princípios da eficiência e da economicidade que regem a administração pública. Diante do exposto e com o objetivo de assegurar que os recursos das emendas impositivas sejam efetivamente aplicados em benefício da população e respeitando os trâmites legais e regimentais, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de remanejamento dos valores previstos para repasse ao Hospital São Gabriel, a fim de atender às necessidades assistenciais prioritárias daquela unidade hospitalar. Atenciosamente, Marcela Ferreira Rossoni Rocha, secretária municipal de saúde. Esse é o expediente, senhor presidente. Pois não. Ei. Presidente, vem constando aí, Jóia, de quem que é as emendas? Então, presidente, só chamando a atenção aí, que a Câmara, né, se não tiver nenhum vereador desse mandato aqui, que fez parte dessas emendas aí, para a gente fazer o comunicado, eu acho que esse é o trâmite, né? Para que eles possam remover essa emenda aí para outro local. Desde que seja, se eu não me engano, que seja destinado pelos consultados vereadores que destinaram essa emenda. Muito obrigado. Porque também, só, presidente, falar, o município dizer que não tem profissional, eu acho que é muito pequeno. Dinheiro tem. Se quiser contratar os profissionais, porque para perder uma oportunidade dessa aí, nós iríamos economizar muito com esse exame feito dentro do município, né? De repente, eles mandam um técnico aqui explicar a gente melhor por que não aceitar essas emendas que estão sendo colocadas nesse aparelho. Muito obrigado. Obrigado, vereador Léo. Mas foi justamente isso que ela pediu, para que seja transferidas as emendas para a saúde, para o Hospital São Gabriel. Não havendo munícipes para a hora da tribuna livre, nem oradores inscritos, passaremos à ordem do dia. Projeto de lei número 170, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênios, celebrar termo de acordo de parcelamento do déficit atuarial de 2025 com o regime próprio de Previdência Social, RPPS, gerido pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de São Gabriel da Palha. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Não, está normal. Os favoráveis que permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
Projeto aprovado em primeiro turno, com exceção do vereador Zé Roque, Léo, Gabriel e Lúcia. Em turno único, viu? Foi aprovado. Presidente, eu vou justificar meu voto porque, sabendo que todas as administrações fizeram, não sei se todas fizeram, mas a maioria parcelou. Só que teve no mandato da SE, eu acho que teve uma conta que não foi conseguido parcelar, porque os vereadores entenderam que não... Se você puder me ajudar, Zé Roque, eu te agradeço. Mas, assim, pelo discurso que o prefeito fez na campanha, não seria essa a atitude do prefeito, porque numa reunião em campanha, aqui no Hotel São Gabriel, no auditório, com todos os servidores, ele tinha feito compromisso de não parcelar e dizendo que a nossa previdência do município estaria tudo normal, tudo 100%. Então, mais uma promessa de campanha do prefeito que ele não cumpre. Muito obrigado. Projeto de Lei 172, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação de um programa São Gabriel Encantado, destinado a viabilizar a iluminação e a decoração em períodos festivos e datas comemorativas através de patrocínio. Coloco o projeto em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade, em turno único. Projeto de Lei 143, 2025, de autoria da vereadora Lucinéia Estrela dos Santos, que institui no município São Gabriel da Palha a campanha Agosto Lilás, destinado à conscientização para fins de violência contra a mulher. Coloco o projeto em discussão. Pois não? Quero parabenizar a nossa vereadora por mais um projeto, Lúcia, em defesa da mulher. Nós sabemos hoje que o Brasil, o Espírito Santo, eles são, infelizmente, um dos campeões de violência contra a mulher, vereador Renato. E nada melhor do que a Lúcia aqui, como nossa representante dessa classe tão importante, que são as mulheres, colocar, Lúcia, um projeto desse. A gente pede a Deus que a violência contra a mulher cada dia mais diminua, porque a nossa sociedade precisa de muita paz. E os projetos assim, quando eles são trabalhados pelo Executivo, a violência pode ter certeza que ela diminui. Então, meus parabéns ao seu projeto. Muito obrigado. Coloco o projeto em votação. Vereador Getúlio tem a palavra aí. Não, só quero dizer, Lúcio, que é muito importante esse projeto. Você, como vereadora, não pode fazer parte do Conselho Municipal em Defesa da Mulher, porque a sua função é fiscalizar esse conselho. Mas hoje São Gabriel tem uma frente que está, inclusive a Dandara, que está à frente, né? Já conseguiram alguns veículos, conseguiram alguns equipamentos, mas seria muito importante a participação da senhora, a participação de todas as mulheres do município nesse movimento, né? A gente precisa, de fato, que a mulher tenha espaço, né? Tenha voz e ela esteja onde ela quer estar mesmo, né? Então, acho que é importante que a gente desenvolva esse trabalho em defesa da mulher. Muitas vezes, a gente sabe que a mulher é violentada, mas a violência ela não acontece só fisicamente. A violência contra a mulher ela acontece muitas vezes na forma de você falar com ela acontece no ambiente de trabalho, onde ela muitas vezes ganham menos que os homens, onde elas têm menos oportunidade, mas isso tem que acabar e isso tem que melhorar a cada dia. O Espírito Santo ainda, eu estou vendo que o nosso estado, acho que bateu 100 dias sem feminicídio, né? Não sei se teve algum caso mais recente, né? Mas isso daí é muito importante, né? Que a gente sempre esteja conscientizando as pessoas, fazendo políticas públicas voltadas para as mulheres, principalmente aquelas mulheres em vulnerabilidade, em bairros mais humildes, que
que muitas vezes ficam ali dando suor, dando a vida ali pela família, e são vítimas do marido que às vezes pega e não quer ajudar dentro de casa e ainda maltrata a mulher. Então é importante demais que a gente aprove um mês de conscientização para as mulheres. Recentemente recebemos o ônibus aqui da Delegacia da Mulher, entendeu? Para estar combatendo esses abusos. Tudo isso é importante. Todo esse trabalho eu acho que é importante e é valoroso para o nosso município. Eu quero parabenizar a Prefeitura, que está desenvolvendo políticas públicas em favor das mulheres, mas eu quero parabenizar agora na pessoa da Lúcia, que é a única mulher que nós temos aqui na Câmara, para que essa pauta seja trazida também para o Poder Legislativo. Muito obrigado e parabéns à senhora pelo projeto. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Projeto aprovado em turno único. Projeto de Lei 145, de autoria do vereador Edson Couve, que institui o censo qualificado das pessoas com característica ou sintomas neurodivergentes no município de São Gabriel da Palha e dá outras providências. O projeto recebeu a emenda de número 38. Eu coloco a emenda em discussão. Foi a comissão que fez a emenda. Não, aqui, eu posso explicar, se quiser. Você lembra, Fabiano, que você quer explicar? Não. O projeto... Não. Pega o microfone. 30 segundos eu vou explicar. O projeto a gente pediu para ele ir para a Procuradoria. A Procuradoria informou que havia 2 artigos que tornariam o projeto inconstitucional. Então, foi feita emenda nesses 2 artigos que tornariam o projeto inconstitucional e, dessa forma, o projeto passou a ser constitucional. Mas a comissão ela fez essa emenda, Jim, para corrigir esse projeto, mas nós estamos pedindo até, dentro das comissões, que quando o projeto vier com recomendação de inconstitucionalidade por conta de algum artigo, que a gente encaminhe para a equipe do vereador para que ele possa alterar isso daí e dar a constitucionalidade, até mesmo porque ele que é o autor do projeto, ele que vai trabalhar esse projeto, né, para que ele seja efetivado de fato. Então a gente pede aos colegas vereadores, e já colocando para todos vocês, que nós da Comissão de Constituição e Justiça, nós estamos recebendo parecer da Procuradoria, e às vezes que pede para suprimir um parágrafo, que pede para alterar um parágrafo, que os vereadores não fiquem chateados com a gente, que a gente muitas vezes vai encaminhar esse projeto para o vereador e pedir para que vocês corrijam esse projeto através de uma emenda e tragam para votação, porque para a gente, são muitos os projetos que a gente tem que estudar. E muitas vezes, chega aqui, a gente faz uma emenda para o projeto do colega não ir para o arquivo. E aí o que acontece? Ah, não, quero saber qual foi a emenda. É muita coisa para a gente estudar. Eu sei que a gente recebeu uma recomendação do jurídico da Câmara Municipal e a gente acatou essa recomendação para que o projeto não fosse declarado como inconstitucional. Mas por isso que o Edinho, Fagner, Fabiano, por isso que quando na comissão a gente pede que o vereador faça emenda, é para ele pelo menos saber o que a gente está alterando no projeto, o que vai ser alterado no projeto, para não chegar aqui na comissão e falar assim, Fabiano, explica a emenda. É muitos os projetos que a gente estuda, a gente está estudando agora a LOA, né, que é a Lei Orçamentária Anual, que demanda de muito tempo, de muita informação, então é por isso que a gente está tomando essas atitudes e peço a colaboração dos colegas. Se tiver algum projeto de vocês que for declarado inconstitucional na comissão, muitas vezes é por conta de um artigo, de um parágrafo, ele precisa ser emendado para retornar para a votação, tá certo? Então esse projeto ele só foi alterado aí para se tornar constitucional, porque senão, agora vocês entendem, né? Por que a gente... Obrigado. Vai falar? Vai falar? Falar, ué. Eu coloco a emenda em votação. Coloco o projeto de lei com a emenda. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então, a emenda aprovada.
Coloco o projeto de lei com a emenda incorporada em discussão. Vereador Edinho, com a palavra. Boa noite a todos. Esse projeto desse censo, ele é para a gente saber o total de crianças, adolescentes e até mesmo os adultos, né, com autismo, transtornos, né, Getúlio? E outras deficiências, para a gente saber o total de pessoas que tem no nosso município com esses problemas e a gente saber em que essas pessoas estão sendo assistidas. O que a prefeitura está fazendo de atendimento, de tudo. Através desse censo, a gente vai poder aplicar novos atendimentos e como é que eu falo? Novos atendimentos básicos que precisam fazer. Nada mais é para isso daí. A gente vai ter um controle na mão do total de pessoas e o que elas estão sendo assistidas. Vereador Léo, com a palavra ainda. Presidente, só para... talvez a equipe de comunicação aqui possa orientar melhor. Às vezes a gente fica pedindo o colega para esperar, porque eu estou aqui no celular, as pessoas avisam a gente não está aqui em casa, não dá para ouvir, porque vocês não estão usando o microfone às vezes. Então, assim, é bom o vereador ter um pouquinho de paciência para os meninos levarem o microfone até a pessoa, para que ela fale, explique o projeto. Para a gente que está aqui é fácil. Para quem está em casa e depois pergunta alguma coisa a gente, é mais difícil. Porque tem gente, às vezes, que não gosta de usar o microfone, mas é importante usar. Mas eu queria aqui, Edinho, ressaltar a importância desse projeto que você apresentou no dia de hoje. Você tem toda a propriedade para falar e para apresentar um projeto desse, porque você tem também a sua filha, que você luta muito, a gente sabe como que é a sua vida, mais da sua esposa e da sua família toda. Mas essas pessoas que têm essas crianças em casa, ou até um adulto, se passou todos os governos aí, não pensou nisso, até nós, vereadores, não pensamos nisso. Foi muito legal esse projeto aí, importante, porque quando você tem uma base para você trabalhar, para você planejar, né, é diferente. Você planta quantos mil pés de café, Robinho? Não sabe quanto tem, como é que você vai comprar todos os insumos para jogar ali em cima? Então, comparando as crianças, seria muito importante, principalmente na área da saúde e da educação, que a partir do momento que fosse levantado isso aí, Edinho, você fazer uma reunião bem feita aqui dentro da Câmara, com as secretarias pertinentes, para que elas também dê suporte a essas crianças. Principalmente aos autistas, eles têm, assim, eu vou falar porque eu tenho muito contato, eles têm muito pouca atenção quando chegam nos órgãos públicos. E, assim, às vezes acaba cansando, essa mãe cansa de ir lá, quem está atendendo também cansa, porque vai demais e acaba estressando todo mundo. E aí fica aquela agonia, né? A família estressa, não consegue o remédio, tem que fazer vaquinha, às vezes não consegue uma adaptação numa escola, tem que ir para outra. Tem esse tal do laudo aí, que é uma luta também todos os dias. Tem o pediatra que tem o pediatra, mas às vezes o pediatra não tem a especialização que tem que ter. E ele não pode dar aquele laudo. É muita coisa. Tomara a Deus, Edinho, que você fique em cima desse projeto aí, que você é da base do prefeito, e chamar eles num cantinho e falar assim, vamos dar prioridade agora. Porque poucos têm condição. E muitos não têm condição quase nenhuma, porque uma mãe dessa daí não pode trabalhar, né? Geralmente, quem tem um filho nessa situação, a mãe faz o papel de pai, de mãe. E a gente tem que se colocar no lugar do próximo, para que a gente possa melhorar a vida dessas pessoas. Meus parabéns, Edinho, conto com o meu voto e com essa publicação toda aí que nós vamos dar para São Gabriel. Muito obrigado. Zé Roque, com a palavra. Perto. Eu também gostaria de estar parabenizando, Edinho, pela iniciativa. A gente sofre na pele no dia a dia e é importante que, depois desse levantamento, passe a dar valor necessário às pessoas que precisam. Se eu não me engano,
quase todas as escolas estão fazendo rodízio para as crianças que são especiais, porque não tem cuidador para tomar conta. Hoje uma mãe falou para mim que a filha dela teve umas 80 ou 100 faltas no ano por falta de cuidador. É igual, Robinho, quando a gente fala de máquina, né? Vamos trazer operador de máquina para a prefeitura para pagar R$ 1.200, você não vai achar. Então, assim, sabendo da necessidade, nós precisamos de dar um resultado, Edinho, e esse projeto vem para ajudar. E sabe por quê? Não adianta a gente identificar e depois não ir lá em cima. Léo, não adianta plantar o café, você saber o tanto que tem, e não jogar o adubo que precisa também. Então, assim, a gente tem que ter a noção de quantas pessoas tem. E para ontem isso, que tem muitas crianças ficando em casa em rodízio. Eu conversei com diretoras hoje, falaram assim, não tem como eu trazer para cá, a mãe tem que ficar em casa porque não tem cuidador, beleza? Mas parabéns aí pelo projeto e vamos acompanhar junto, e se precisar de mim, estou aqui para te ajudar. Presidente, eu queria fazer só O vereador Renato pediu a palavra, já está até com o microfone na mão, depois te passa a palavra. Edinho, hoje, por incrível que pareça, eu levei uma criança dessa especial a uma consulta, porque aqui nós não temos um profissional adequado para isso, às vezes precisa deslocar. Eu fui a São Mateus e eu fui conversando com essa mãe justamente sobre isso, e eles têm muita dificuldade, inclusive ela vai abandonar o emprego porque ela não tem condição de manter o filho. Por quê? Vai para a PAI aqui até abrir uma vaga em Colatina, e muitos não têm condição de acompanhar. Então, isso é muito importante mesmo, da gente pegar junto aí, firme, e a administração levar com bastante seriedade isso aí, para que a gente possa assistir melhor essas crianças, jovens e adultos também, que passam, têm essas deficiências ocultas, né? Então, parabéns pelo seu projeto. Vereador Getúlio, com a palavra. Ô, presidente, eu só gostaria que o Joy tomasse nota aí, para que a gente pudesse fazer um ofício, e aí eu gostaria que todos os colegas estudassem a respeito do projeto 12.686 de 2025 do governo federal, que trata sobre, institui a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva. O que eles estão propondo nesse projeto? Eles querem que as crianças, todas as crianças vão para a escola, mas que elas não tenham a educação delas mais nas APAES dos municípios. Eles estão praticamente acabando com as APAES com isso. Isso seria muito ruim. A gente sabe muito bem dos graus que tem cada criança com autismo, isso daí que é importante você levantar esse censo, mas a gente não pode... Tem crianças que têm, às vezes, um grau severo de autismo, que, às vezes, é muito melhor, para elas evoluírem, elas terem um atendimento especializado dentro das APAES do que eles irem para a escola e, muitas vezes, vão acabar sofrendo discriminação lá por conta de um grau severo de autismo. Então, eu gostaria que fosse analisada a possibilidade de nós fazermos um ofício, encaminharmos para os deputados federais, nos posicionando contra esse decreto que provavelmente vai praticamente acabar com as APAES dos municípios do Espírito Santo. Então, que seja feito um estudo em cima desse decreto, em cima da nota de repúdio feita pela APAE Brasil, pela APAE Espírito Santo, então pelas APAES de todo o Espírito Santo, que a gente fique vigilante em relação a esse decreto e que a gente peça aos deputados federais que se posicionem contra esse decreto, porque eu acho que vai prejudicar muito a educação inclusiva no Brasil. Presidente, só pela ordem aqui, por isso que é importante a gente ficar ligado aqui. Nós estamos num local melhor, né, para fazer as nossas sessões. Agora eu gostaria de pedir ao senhor, para que amanhã o senhor fizesse um documento para o prefeito e pedir para ele consertar esse elevador que está aqui, estragado, já tem mais de ano, eu acredito, pelo que a pessoa me falou, porque não vai ajudar só nós aqui, alguém que quer vir fazer uma presença aqui, um cadeirante, mas também vai ajudar as crianças que estão estudando aqui e às vezes precisa dessa escola, porque ela foi adaptada para isso. Então, se o senhor puder fazer, se não puder, eu vou fazer, e quem
puder assinar junto comigo, a gente faz esse pedido. Muito obrigado. Vereador Léo, obrigado aí. A gente não só vai fazer o ofício, como também vamos pedir aqui, agora, em nome dos 13 vereadores, que o prefeito peça alguém para consertar o elevador, que é útil para as escolas e para, às vezes, a pessoa cadeirante não tem como subir aí. Obrigado aí. Então, fica aí o nosso pedido. Coloco o projeto de lei 145 com a emenda 38 incorporada em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Só lembrando os nobres colegas aí para assinar a lista de presença. Projeto de lei 153 de autoria do vereador Renato Diniz Técio, que institui a fixação de placas informando o número telefone do Conselho Tutelar nos estabelecimentos de ensino de saúde público e privado da rede municipal de São Gabriel da Palha e da outras providências. Coloco o projeto em discussão. Pois não, Léo? Vereador Renato, muito importante esse projeto seu, mas eu acho que você poderia ter incluído mais telefone aí nesse meio aí. Entendeu? Porque, vamos falar a verdade, dia de acidente em São Gabriel, todos os vereadores aqui recebem pedido. Olha, liga para a ambulância. Todo mundo sabe do SAMU. Só que a reclamação do SAMU, a demora é muito grande. Desculpa, né, até de falar do SAMU aqui, porque a questão, assim, eu não sei porquê dessa demora, mas as pessoas reclamam. De repente é porque tem que ir para uma central, né, Fagner? Tem que voltar para cá e a gente ligar para quem está de plantão, Fabiano, é muito mais rápido. É melhor ligar para o Renato, que ele é motorista, mas ele praticamente, às vezes, ele está muito fora, né, viajando. Mas assim, Renato, a ideia é muito legal, é um telefone muito importante, porque a gente que vai assistindo esse noticiário, o que tem de abusador, de criança, e aí o trabalho desse pessoal é espetacular. E pegando carona, né, nesse projeto seu, que você fala do Conselho Tutelar, eu quero aqui em público agradecer os vereadores que estiveram em Brasília e conseguiram aí a verba para uma SPIN para o Conselho Tutelar, através da emenda do deputado da Vitória. Por isso que eu falo que é importante a ida de vocês todos, né? Vocês me ligaram lá para falar diretamente com o deputado, que é um deputado que tem trabalhado muito para o São Gabriel e toda a região, deputado da Vitória. E essa que é a importância, Fabiano, do vereador correr. Porque, às vezes, o vereador não vai, com medo de alguém falar isso, falar aquilo, isso é normal. Nós somos pessoas públicas, nós precisamos aceitar os elogios e as pancadas, tá, presidente? E aí, nós não podemos ter medo de fazer a coisa certa. Certo é certo. Se tiver na lei e você estiver fazendo certo, tá legal. Então, eu agradeço a vocês que foram a Brasília, tem que ir, e quando vocês vão, vocês voltam de lá com muitas coisas boas. E aí o município agradece, e pode ter certeza que nós vamos conseguir ainda, nesses 3 anos, muitas coisas boas, presidente. O senhor que estava lá liderando os vereadores todos, eu vi que vocês ligavam para a gente 9h30, 10 horas da noite, 11 horas, vocês ainda estavam dentro da Câmara Federal, do Senado, porque vocês não conseguem andar todo mundo junto. Um pouco tem que ir para o Senado, um pouco tem que vir aqui para a Câmara. Porque você não chega lá, está todo mundo com café da tarde, com uma janta esperando vocês. Se vocês não empurrar a porta e entrar, a gente não é atendido. E aí a importância de não ir sozinho. Porque quando você está em muita gente, você mostra representatividade. E isso é importante para as relações públicas, que a gente faz todos os dias. Né? Prestigiando, Robinho, um deputado que vem ou que nós vamos até ele, e é isso que é importante o trabalho legislativo. Então, na próxima vez, você poderia até incluir uma emenda, que não vai dar tempo hoje, mas em outro projeto, tem lugares estratégicos. Tem que mapear esses lugares, Renato. Porque muita gente não tem essa informação e fica com medo. Porque vagabundo que mexe com criança, ele também gosta de ameaçar as pessoas. E nós temos que ser um protetor das crianças e, principalmente, né, dessas
meninas novas que andam. Eu tenho uma filha de 13 anos. Eu levo e busco para a escola, porque tem certo lugar que ela vai passar, que tem um matagal alto, é uma rua deserta. Você vai confiar? Não pode confiar. Então, parabéns. Essa utilidade pública vai ser muito importante. Muito obrigado. Pois não, vereador Renato, com a palavra. Inclusive, essa questão aí, ô Léo, muitas pessoas não têm essa informação. Às vezes, por não se importar e na hora que precisa, não sabe onde procurar. Dessa forma, já fica fixado em alguns lugares e, recentemente, até comuniquei com o nosso presidente, eu gostaria aqui aproveitar o momento e pedir celeridade ao Executivo para que providencie aquelas câmeras de vídeo monitoramento no Conselho Tutelar e também na Casa Lá, porque eu presenciei uma pessoa que foi usar o serviço do Conselho Tutelar, ela foi para agredir um conselheiro tutelar. E a polícia teve que intervir. E nessa intervenção, tentaram agredir a polícia. A polícia, infelizmente, teve que tomar as medidas cabíveis e acabou prendendo a pessoa. Então, é muito importante também que essas câmeras vão para esses lugares. Eu ainda estendo mais para todos os órgãos públicos, nas áreas públicas, deveria ser colocado. Para a proteção do próprio usuário e também de quem trabalha ali no local. Nas creches, nos postos de saúde, prefeitura, em todas essas áreas, seria muito importante. Obrigado, vereador Renato. O Léo foi além aí, e eu concordo com ele. Existe uma placa assim, serviços essenciais, que vem Polícia Militar, 190, Bombeiro, tem todas essas... os números de telefone. Presidente, eu acredito que talvez seria até um pouco mais interessante a gente suspender esse projeto para adequar e colocar mais números de telefone, como do Corpo de Bombeiro, do SAMU, da nossa ambulância do município, entendeu? E dar uma encorpada melhor nele. Isso aí, vereador. Então, eu vou consultar o plenário aqui, que a gente vamos suspender esse projeto e colocar na próxima para votar. Não. Então, vou colocar o pedido de vista do vereador em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Vereador Fagner, pode falar, você pediu a palavra? Então tá bom. Então, às vezes, gente, vocês têm que levar em consideração que até o 190 hoje não funciona mais São Gabriel da Palha. Dia desse eu liguei para o 190, tinha um acidente ali no Mil Brates ali, e a pessoa, um call center, começou a me perguntar as coisas. Falei, fala que é o Sargento Aguilar e é aqui no Mil Brates, aqui, que todo mundo aqui em São Gabriel conhece. Cara, eu fiquei 1 hora lá, tive que socorrer o cara. Então, o bombeiro, aí chegou o bombeiro, mas já tinha tirado a pessoa. Então, tá desse jeito. Então, a gente tem que pedir, até para a nossa 190 voltar para o nosso município. Lembram os... Não, eu vou avisar que vai ser nesse dia. Poderá mudar agora, vou explicar tudinho. Gostaria aqui de agradecer a todos pela presença e só lembrar aqui aos nossos vereadores que nós teremos uma sessão extraordinária dia 17. Eu coloquei aqui às 16h30, mas os colegas aqui estão pedindo para a gente antecipar o horário para as 14 horas ou para as 13 horas. Então, vocês ficam só cientes que será dia 17, a princípio às 16h30, mas a gente vai conversar com a... Não. Só, vereador Getúlio, olha só, eu concordo com você. Presidente, nós estamos pedindo aí para antecipar, porque muitos vereadores aqui, nesse horário,
nós temos uma outra reunião. Então, se o senhor puder trazer para 12h30, eu não sei a questão do Zé Roque aí, se for 4h30 também. Presidente, tem a questão do nosso vereador. Senhor? A escola não estará desocupada, tem que ser para cima mesmo. Mas eles não usam o auditório 12h30, não, aí? Uma 14 consulta. horas seria importante, 12h30 eu acho que é problema. Mas, mas eles não usam o plenário aqui. Marca então de manhã, presidente. Aí o senhor faz o expediente na parte da manhã. Bem, vai ficar marcado às 16h30 e qualquer Isso. mudança a gente comunica a todos. Isso, conversa primeiro com a diretora, vê como é que está essa questão, porque 16h30 você já comunicou com certeza. Então, ela agora... mas o ideal é que não tivesse no período de aula. Pode até atrapalhar, às vezes bagunça, barulho. Mas então já fica marcado aí para esse dia, às 16h30. Se for mudado, a gente comunica a todos. Depois da sessão a gente conversa também. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão e convido os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 24 de novembro, de acordo com o calendário oficial. Então, só para deixar vocês cientes aí, nós teremos sessão dia 17 e dia 24. E agradeço a todos pela presença aí e um bom retorno aos seus lares.